de incapacidades em hanseníase, o acometimento dos nervos dos membros superiores e inferiores. Os nervos acometidos dos membros superiores seriam o radial, o mediano e o ulnar. Fibras autômicas são fibras autômicas responsáveis pelo suor e produção de óleo. Fibras sensitivas, que é a parte do dorso do antebraço, mão, dedos e polegar. E as fibras motoras, que são a parte da musculatura do braço dorsal e do antebraço. Lesão radial acontece uma alteração de sensibilidade do dorso na mão e dos movimentos na extensão dos dedos, do polegar e do punho. Então, geralmente são essas as formas com que uma lesão no nervo radial apresenta. O nervo radial a gente localiza ele no cotovelo, fletindo o antebraço e apoiando. O local da palpação seria a nível do braço, com 2 dedos da inserção do deltoide. Então, o paciente geralmente ele fica assim e o avaliador ele identifica nessa parte o nervo radial. O nervo radial cutâneo, ele fica no punho ligeiramente fletido com a mão apoiada. O local da palpação é no nível do punho, próximo ao estiloide radial. Seria aqui que o examinador ele faz a técnica. O paciente, quando ele está com lesão no nervo radial, ele apresenta dor na região, tanto do radial como do radial cutâneo, dificuldade de estender o punho, os dedos e o polegar. Dormência no dorso da mão também é uma das características de lesão no nervo radial. As consequências disso pode causar a paresia ou a paralisia da musculatura, mão caída, o paciente não consegue elevar a mão, diminuição ou ausência de sensibilidade, atrofia da região dorsal do antebraço também é uma consequência do acometimento desse nervo. Então, o paciente ele não consegue fazer o movimento de levantar e baixar a mão. Agora vamos para o nervo ulnar. A função: fibras autômicas responsáveis também pelo suor e produção de óleo, proteção de óleo. Fibras sensitivas, parte medial do antebraço. O 5º e o 4º dedo, que ele também faz o movimento. E nas fibras motoras é a parte da musculatura do antebraço e dos intrínsecos da mão. Lesão ulnar. Acontece uma alteração de sensibilidade na palma da mão e os movimentos de abdução e adução dos dedos não são realizados. E a adução do polegar também. O paciente não consegue levantar nem baixar o polegar. A técnica da avaliação do nervo ulnar seria com o cotovelo fletido, com a mão apoiada. O local a nível do cotovelo na goteira epitrocleana. Então, o paciente ele fica com a mão, o avaliador fica de frente ao paciente, o paciente faz o movimento com a mão assim, o avaliador segura na mão do paciente e observa no cotovelo se o paciente sente alguma dor no nervo, quando ele aperta. O movimento seria, outra forma também de avaliar, é segurando a mão do paciente, pedindo para ele levantar o 2º dedo, no caso o dedo indicador, com a mão lateralmente apoiado, o paciente deve levantar o máximo possível o 2º dedo. Aplicar resistência contrária na falange proximal e graduar a força muscular. O paciente ele tenta levantar o dedo, o avaliador ele tenta baixar e ver se o paciente tem força para levantar o dele e continuar com o dedo levantado. Porque, então, como já foi dito, o avaliador deve avaliar a força muscular e a resistência. Outra forma também de técnica para estar avaliando o nervo ulnar é a abdução do 5º dedo, ou seja, o dedo mindinho. Com a palma da mão apoiada, o paciente deve abrir ao máximo o 5º dedo e o avaliador deve aplicar uma resistência contrária na falange proximal e graduar a força muscular. A avaliação do nervo também, outra forma também, outro teste, com a mão apoiada na mão do examinador, o paciente coloca a mão em cima do examinador, o paciente tenta levantar os dedos, mantendo a ponta dos dedos para cima. Então, ele coloca assim e levanta os dedos. Aplicar resistência contrária na falange proximal do 5º dedo e graduar a força muscular. Então, a gente pede que ele, o primeiro
recapitulando tudo, o primeiro dedo que ele levanta, o dedo indicador, se ele consegue levantar, e o profissional ele tenta baixar. Da forma o dedo mindinho, se ele consegue levantar o dedo, e o examinador ele tenta baixar e testa a força muscular. E também com todos os dedos, se o paciente ele consegue manter os dedos para cima. E o avaliador colocando força para fazer a medição de testar a força muscular do paciente. Então isso nos membros superiores, né? No caso da mão, para evitar a consequência que seria a mão em garra. Avaliação do nervo ulnar. Tocar com um monofilamento ou uma caneta nos 3 pontos da palma da mão. Outra forma também é não só a força muscular, mas também a sensibilidade. Então a gente volta para o monofilamento. Pega o monofilamento e o profissional ele coloca em 3 pontos da palma da mão. Então geralmente seria na parte do dedo mindinho, na parte inferior da mão, né? E ele coloca, são 3 pontos no decorrer, tanto no início, no meio, como no fim do dedo. O profissional ele coloca esse monofilamento. As queixas que o paciente pode estar informando o profissional quando ele está com acometimento no nervo ulnar seria a dor na região, dificuldade de abrir ou fechar os dedos, dormência nos dedos, diminuição da massa muscular. A consequência seria a paresia ou a paralisia da musculatura inervada pelo ulnar, levando a garra do 4º e do 5º dedo. Diminuição da força de pinça e diminuição ou ausência de sensibilidade. Então também pode ser avaliado a força que o paciente tem de pegar alguma coisa com o dedo, a mão em pinça. Avaliação do nervo mediano. A função do nervo mediano nas fibras autômicas também é responsável pelo suor e proteção de óleo. As fibras sensitivas são na parte lateral do antebraço, mão e polegar, 2º, 3º e metade do 4º dedo. Fibras motoras, a parte da musculatura do antebraço e dos intrínsecos da mão. Então, como vocês podem ver, cada nervo acometido ele é responsável por uma forma de movimentação das mãos. Então, o paciente realmente, se não for tratado, ele fica com incapacidade de não conseguir mais trabalhar, porque são nervos importantes nos movimentos. Então, a lesão no nervo mediano ela causa alteração de sensibilidade na palma da mão e nos movimentos de abdução e oponência do polegar. A técnica para avaliação do nervo mediano é o punho ligeiramente fletido, com a mão ligeiramente fechada e apoiada. O local do nervo mediano que ele é palpável, que ele seria na parte interior do braço. O teste é feito para verificar a presença de dor com percussão. O profissional ele bate nessa área e vê se o paciente tem alguma dor. Seria na parte anterior do braço. Avaliação do nervo mediano. Acontece com a abdução do polegar, que a técnica é com o dorso da mão apoiada, o paciente deve levantar o dedo, mantendo elevado na posição do 3º dedo. Ele coloca o polegar para dentro da mão. Aplicar a resistência na falange proximal do polegar no sentido para frente e para baixo e graduar a força muscular. O paciente ele tenta fazer isso e o profissional ele bota a força contrária. Técnica com monofilamento também é usado com monofilamento, mas já em outro local da mão. Também são em 3 pontos e corresponde à área inervada pelo mediano, falange distal do 2º dedo e falange proximal do 2º dedo. Então, e a parte distal do polegar. Então, parte distal do polegar no 2º dedo, na falange proximal e na falange distal. Os nervos acometidos pela hanseníase dos membros inferiores seriam o nervo, o tibial e o fibular. O fibular comum seria na parte anterior da perna e o tibial na parte posterior.
Então, uma das formas de estar avaliando é pedindo para o paciente ele levantar o dedo hálux, e o profissional avaliador ele pode estar fazendo uma força para que esse paciente não consiga levantar, vendo se o paciente consegue, se ele tem essa força que ele consegue manter. Então, a avaliação pode ser feita dessa forma. O avaliador também ele pode estar tentando pegar no nervo para ver se esse paciente sente alguma dor, que seria próximo ao calcanhar, ou então, e ele pode estar pegando também logo abaixo do joelho, com o paciente sentado, de frente para o avaliador, com as pernas flexionadas, e ele pode estar verificando se o paciente queixa-se de alguma dor. Outra forma também utilizada, como utilizado nos membros superiores, é no membro posterior. Então, o profissional ele deve estar fazendo também um teste de sensibilidade, né, como foi dito, utilizando monofilamento em diferentes pontos do pé do paciente. As principais partes de consequências com o acometimento desses nervos seriam no pé a facilidade desse paciente estar tendo algum tipo de ferida ou úlcera, e pela falta dessa sensibilidade ele não vai identificar. Então, geralmente quando o profissional identifica essas incapacidades, o paciente já pode acontecer de ter perdido dedos e já está com a ferida muito grande. Então, é muito importante estar orientando ao paciente que ele verifique também em casa se ele está tendo alteração. Tanto nas mãos, você pode estar explicando para ele como é feito os testes, e ele fazer em casa para ele mesmo poder estar medindo o grau, se ele está piorando, se ele está melhorando. Então, é de responsabilidade dos profissionais estarem passando isso para o paciente. Ele tem que entender que depois que ele está com essa capacidade, ela é irreversível e que é necessário para que não tenha um mal maior, e que ele tem que fazer o tratamento. O tratamento da hanseníase, ele é poliquimioterápico, ele é um tratamento fácil porque apenas tomando medicação, não precisa de internação, não precisa de hospital. Então, ele é um tratamento diferente de outras doenças que é fácil, apesar de ter as consequências das drogas utilizadas. E que também, no caso de alguns pacientes, ele não pode beber. Então, é difícil essa questão, mas o profissional ele deve sempre estar tentando convencer ao paciente para não abandonar o tratamento e prevenir as incapacidades. Então, é isso. Obrigada. Bom trabalho.